Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a Ponto Bereia mais uma vez. Nós somos uma igreja bíblica simples, contemporânea, que tenta se contextualizar, que, no entanto, busca se comprometer com a verdade da palavra, com os testemunhos de Deus, com os estatutos de Deus. E hoje nós estamos continuando na série Sinais do Espírito, que é uma série sobre o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Fruto do Espírito é uma obra sobrenatural de Deus em nossos corações, ou seja, nós não conseguimos fabricar o fruto do Espírito, e é por isso que muitas vezes você se frustra. Mas Deus, na sua palavra, nos orienta de como nós devemos trabalhar a nossa devoção para que Deus opere em nós esse milagre, o milagre do fruto do Espírito. Fruto do Espírito não é algo que você aprende ou que você treina. Essas qualidades ou essas virtudes, elas são resultado de um milagre. Elas são fruto de um milagre. E hoje nós iremos falar a respeito da paciência ou da longanimidade. Sendo que eu já deixo desde já muito claro que eu prefiro o termo longanimidade, por uma questão que eu vou explicar ao longo da nossa mensagem. E a frase que eu começo a mensagem de hoje é a seguinte: a raiz de todas as nossas amarguras é nós ignorarmos o conselho do Evangelho e retribuirmos o mal com o mal. A raiz de todas as nossas amarguras é nós ignorarmos o conselho do Evangelho e retribuirmos o mal com o mal. Deus quer falar conosco nessa noite, porque nós somos tentados, como seres humanos caídos e necessitados da graça de Deus, o tempo todo estamos sendo tentados a retribuir o mal com o mal. E quando isso se torna uma constante nos nossos relacionamentos, com Deus em primeiro lugar e com o próximo, com uma consequência disso, o que acontece? O que acontece é que os nossos relacionamentos ficam envenenados e o nosso coração fica envenenado. E nós somos culpados disso diante de Deus. Então eu quero chamar a sua atenção nessa noite, baseado na palavra do Senhor, a respeito da necessidade de nós nos arrependermos disso aqui. Quantos estavam na reunião de oração ontem à noite? Digam amém. Quantos foram abençoados pela reunião de oração ontem? Ontem nós fizemos uma confissão, para quem não estava, ontem nós fizemos uma confissão pública de pecados. Por quê? Porque nós temos pecado contra Deus. Então todos nós, como igreja, confessamos a Deus o nosso pecado. E esse pecado aqui, meus irmãos, nós precisamos confessar a Deus também. Porque isso infecta todos os níveis dos nossos relacionamentos dentro da igreja, dentro das nossas casas, nós com Deus, nós com os nossos filhos, nós no trabalho. Nós retribuímos o mal com o mal. Então abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Nós iremos ler 11 versículos, do 10 ao 21. A versão que eu vou ler é a NVT, nova versão transformadora. Você pode ler na versão que você tiver aí, ou você pode acompanhar aqui na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes na dificuldade, não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajudem com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, não os amaldiçoem, mas orem para que Deus os abençoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde e não pensem que sabem tudo. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, isso aqui é um recado de Paulo para a igreja Ponto Bereia. No que depender de vocês aí, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixem
que a ira de Deus se encarregue disso, pois as Escrituras dizem: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo de vocês tiver fome, dê algo para ele comer. Se o inimigo de vocês tiver sede, dê algo a ele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Então, mais uma vez, existe uma diferença que o Evangelho estabelece entre pessoas boas, de um lado, e cristãos, do outro lado. Existe uma diferença básica que a Bíblia estipula, que a Bíblia estabelece entre pessoas boas e cristãos autênticos, ou cristãos, não os cristãos culturais, aqueles que dizem que são cristãos, do tipo Wesley Safadão se batizando nas águas do Rio Jordão e achando que está tudo bem. Existe uma diferença entre cristãos de verdade, aqueles que tiveram encontro salvador com Jesus, e pessoas boas. Nem sempre pessoas boas são cristãs, mas via de regra, pessoas em que o fruto do Espírito está trabalhando e o Espírito está trabalhando são bons cidadãos, são pessoas boas. Não porque estão trabalhando para ganharem a salvação, mas porque ganharam a salvação de Deus, de graça, e por causa disso foram feitas para as boas obras, como diz o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 2. Existe uma diferença entre uma pessoa moralmente virtuosa. Você conhece alguém moralmente virtuoso? E que não necessariamente é uma pessoa cristã, e que não necessariamente teve um encontro de verdade salvífico com Jesus. E existe uma diferença entre essa pessoa moralmente virtuosa e uma pessoa regenerada através de uma obra sobrenatural do Espírito Santo. Queridos, nós não podemos perder isso de vista. Não aceitem engano na forma de vocês pensarem, achando que só pelo fato de vocês serem bons cidadãos, ou pelo fato de vocês pagarem as contas de vocês e terem os compromissos de vocês em dia, só pelo fato de vocês estarem em uma igreja, em uma congregação, só pelo fato de vocês contribuírem financeiramente com dízimos e ofertas, que isso garante de uma forma automática a salvação de vocês. Agora, como é que você sabe? Como é que você pode entender, como é que você pode discernir se você realmente é uma pessoa boa ou se o Espírito Santo fez uma obra sobrenatural na sua vida? Porque veja bem, nós estamos falando da diferença entre pessoas regeneradas e pessoas que tiveram encontro com Jesus e pessoas boas que não necessariamente têm um encontro com Jesus. Agora, como é que você sabe se você é uma pessoa moralmente virtuosa apenas? E como é que você pode saber que você foi uma pessoa transformada sobrenaturalmente por uma obra de Deus? Em Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, o apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja da Galácia, vai falar a respeito do fruto do Espírito. E ele vai falar do fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, e ele fala a respeito de amor, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, que é a paciência que nós iremos falar hoje. E ele vai falar desses frutos como o resultado de um coração transformado. Em outras palavras, a sua força de vontade não conseguirá produzir a mudança que você tanto busca. É por isso que desde lá do voto de você ir para a academia em janeiro até hoje, que você ainda não conseguiu se consertar com os seus relacionamentos, você não consegue mudar. Sabe por quê? Porque a sua força de vontade não vai produzir a mudança que você tanto busca. A mudança que você tanto busca não é fruto da sua força de vontade. A mudança que você tanto busca é um resultado de um milagre. Quantos entendem isso, digam amém. E hoje nós iremos olhar para o fruto da paciência. Ele vai dizer assim: frutos como amor, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade ou a paciência. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23 vai dizer o seguinte: mas o Espírito produz esse fruto. Qual é o fruto que o Espírito produz?
Pode passar. Mas o Espírito produz esse fruto: alegria, amor, paz, o que mais? Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Acontece, queridos irmãos, que se você for ler na King James, ou se você for ler na Almeida Revista e Atualizada, que são traduções historicamente mais tradicionais, são traduções historicamente mais antigas, a palavra não é paciência. A palavra é longanimidade. Isso porque, queridos amigos e irmãos, biblicamente falando, paciência significa literalmente você sofrer por um período prolongado de tempo. Vou repetir, biblicamente falando, paciência ou longanimidade é você conseguir sofrer por um período prolongado de tempo e conseguir suportar situações difíceis. Vamos lá de novo. Paciência, longanimidade bíblica é você suportar situações difíceis sem desistir e sem se tornar amargo. Porque tem o cara que desiste, né? Tem a pessoa que desiste. Meu Deus, essa situação é tão difícil. Jesus fala a respeito dessas pessoas que elas são tomadas pelos cuidados e pelas dificuldades da vida e elas desanimam da fé e abandonam a fé. E eles dizem assim: olha, esse negócio de ser cristão não é para mim. Eu conheço uma pessoa aqui da igreja que é muito amigo meu, e eu conheço a história dela, e eu lembro que quando ela se converteu, alguns anos atrás, tudo deu errado na vida dela. E eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa, porque mesmo depois de 10 anos, um pouco mais, um pouco menos de 10 anos, essa pessoa não desistiu de ser crente. Foi uma conversão verdadeira. E além disso, ela não ficou amarga, porque ainda tem aquela pessoa que ela pode até não desistir, mas ela se torna um crente amargo. Ai, mas que prova, né, pastor? Tudo para ela é uma prova, tudo para ela é uma batalha. Ela não tem uma palavra de bênção, ela não tem uma palavra de otimismo, ela não tem uma palavra de esperança, de viva esperança, que é a esperança do Evangelho. Ela se tornou uma pessoa amarga. O seu objetivo como crente em Jesus é ser longânimo, em outras palavras, é você suportar a adversidade, suportar situações difíceis, pessoas difíceis, sem se tornar amargo e sem desistir da fé. Ok? Quantos estão comigo, digam amém. Você quer se tornar uma pessoa de estabilidade espiritual e emocional, então você precisa entender o que a Bíblia fala a respeito disso. Semana passada nós falamos a respeito do fruto da paz, como ter paz no meio de situações difíceis. Situações difíceis é uma coisa, pessoas difíceis são outra coisa completamente diferente. É ou não é verdade? Eu lembro que eu estava falando com a minha amiga ali, minha amiga Neia, que ela tinha uma patroa difícil, né, Neia? Deus trabalhou na vida da Neia, usando essa pessoa. Pessoas difíceis não são situações difíceis. Muitas vezes é mais difícil você lidar com uma pessoa difícil do que com uma situação muito difícil. Semana passada nós falamos como lidar com situações difíceis e como experimentar uma paz sobrenatural, que é o fruto da paz. Hoje nós iremos falar como nós termos paz diante de pessoas difíceis, como praticar a paciência. Então nós iremos falar de 3 pontos hoje. Em primeiro lugar, o que é a paciência? Para você que gosta de anotar, o que é a paciência? Em segundo lugar, como praticar a paciência, ou a longanimidade, né? E em terceiro lugar, onde encontrar poder para praticar a paciência? Em todos os seus relacionamentos você precisa de paciência. Em tudo que você faz na vida você vai encontrar pessoas com as quais você vai ter que exercitar a longanimidade. Minha mulher todo dia tem paciência comigo, porque eu não sou, digamos assim, a pessoa mais organizada do mundo, né? Pergunta para ela depois. Amém. Longanimidade, um fruto do Espírito. O que é a paciência em primeiro lugar? O que é a paciência? Queridos, na sua vida você vai encontrar 3 tipos de pessoas. Você vai encontrar as pessoas que são indiferentes, elas não estão nem aí para você, para elas você não fede nem cheira.
Esse é um tipo de pessoa. Mas você também vai encontrar na sua vida pessoas que te ofendem. Elas o tempo todo estão pisando no teu calo. Então existem as pessoas que para elas você é uma coisa indiferente, tanto faz como tanto fez, você não fede nem cheira. Existem as pessoas que ficam constantemente pisando no teu calo. Você conhece alguém assim? Todo tempo ela está te alfinetando. Todo tempo ela está, querendo te deixar triste ou querendo provocar você. Esse é o segundo tipo de pessoa. Mas existe um terceiro tipo de pessoa com quem você vai lidar na sua vida, que são aquelas pessoas que levam ao extremo, e elas não somente não ligam para você, e elas não somente ficam pisando no teu pé, mas elas querem te destruir. Existem esses 3 tipos de pessoa que você vai encontrar na sua vida. Minha esposa uma vez falou para mim: eu não sabia o que era ser odiada até eu casar com você. Esse é o nível, se você quer entrar na minha vida, você sabe como é que você vai. É isso, tá? Eu lembro que eu saí de uma igreja ali, disseram que eu estava roubando a igreja, foram lá, tentaram me gravar, fui para uma reunião me gravando, o pessoal me gravando, essas coisas, esse tipo de coisa. As pessoas não gostam da gente, né? Nós iremos lidar com esse tipo de coisa. As pessoas não somente não ligam para você, elas vão querer pisar no teu calo, mas elas vão querer também destruir você. Em todas essas situações, qual deve ser a sua atitude? Qual deve ser a sua atitude diante dessas situações? O que você não deveria fazer é geralmente aquilo que você faz, que é revidar. Ah, tu quer ser miserável comigo? Eu vou ser mais miserável contigo ainda. Não é isso que a gente pensa? Essa é a nossa tendência natural. Se alguém te ataca, você responde. Se alguém aposta com você, você dobra a aposta de volta para cima dela. Mas esse não é o princípio bíblico. Isso não é paciência. Isso mostra que você é controlado pela sua carne. Isso mostra que você é controlado pelos seus instintos. Isso mostra que você é um escravo dos seus desejos. Isso mostra que você não conheceu o Evangelho da Graça. Coloque a mão na consciência. E eu quero perguntar para você nessa noite: que tipo de pessoa você é? Quando a pessoa te ataca, quando a pessoa pisa no teu calo, quando a pessoa é indiferente, ou quando a pessoa quer te destruir. Você é a pessoa que revida? Você é a pessoa que ataca? Você é a pessoa que dobra a aposta? Você é uma pessoa longânima com pessoas difíceis? Esse não é o princípio bíblico. Qual é o princípio bíblico? O princípio bíblico da longanimidade ou da paciência bíblica é aquilo que nós encontramos nos versículos 17 e 21. Primeiro versículo 17, que diz assim: nunca paguem o mal com o mal. Esse é o princípio bíblico. Nunca paguem o mal com o mal. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o bem. Então, Paulo, como uma das mentes mais brilhantes que já pisou na história da humanidade, talvez uma das 10 maiores mentes que já pisaram nessa terra, ele vai usar 2 expressões para nos convencer que nós devemos pensar de uma nova perspectiva no que diz respeito à longanimidade e à paciência bíblica. Ele vai dizer, em primeiro lugar, olha, nunca paguem o mal. Então ele começa com uma via negativa, que é uma forma de argumentação que os gregos inventaram. Paulo está escrevendo para uma igreja que está dentro do Império Romano e cuja fala era predominantemente o grego e que era extremamente influenciada pela cultura helenista, pela cultura dos gregos. Então ele vai usar um estilo de argumentação grego, que é a via negativa, do latim, que é literalmente a via negativa, é o caminho da negação. Ele vai dizer assim, olha, nunca paguem o mal com o mal. Mas depois ele vai usar a via afirmativa, que é o caminho da afirmação. Que ele vai dizer assim, nunca paguem o mal com o mal, e depois, pensem sempre em fazer o que é o melhor aos olhos de todos. Em segundo lugar, no versículo 21, ele diz assim, não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Na versão Almeida Revista e Atualizada, a palavra vencer é a palavra conquistar. Não sejam conquistados pelo mal. É uma palavra militar que Paulo está usando aqui. No grego original, é uma palavra militar. Paulo está dizendo, se você retribuir, crente, preste atenção em mim nessa noite. Se você retribuir o mal com o mal,
Você não é melhor do que a pessoa que te ofendeu. Pelo contrário, você faz parte do problema. Quantos entendem isso? Você faz parte do problema. Pagar o mal com o mal é dizer o seguinte: eu quero que você sofra como eu sofri. Você está desejando o mal para aquela pessoa. E o pior é que as pessoas ainda se gabam disso, né? Né? E aí a pessoa faz mal para você, e aí você fica fazendo voodoo mental. Você conhece a prática do voodoo? Você cria um bonequinho da cabeça, você cria um bonequinho da pessoa na sua cabeça, e você vai alfinetar essa pessoa na sua cabeça, esperando que ela vai sentir lá, né? Que demônio é esse, irmãos? Isso é uma coisa demoníaca. E as pessoas estão tão burras e cegas por causa do pecado, que elas ainda se gabam disso. Queridos, pagar o mal com o mal é dizer assim: eu quero que você sofra como eu sofri. É desejar o mal por aquela pessoa, para aquela pessoa. E não se engane, querido irmão e querida irmã, pensando que isso não vai ter consequências. Você acha que se você for uma pessoa amarga, isso não vai trazer consequências para a sua vida? Se você paga o mal com o mal, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Isso vai distorcer e envenenar todos, repito, todos os seus relacionamentos. Em outras palavras, todos os seus relacionamentos serão infectados e envenenados se você permite ser essa pessoa que paga o mal com o mal. Você adota uma postura de relacionamento distorcida. Você quer que eu te dê um exemplo disso agora? Uma mulher ferida com seus relacionamentos. Essa semana nós recebemos uma visita lá em casa, e essa visita nos contou a respeito de uma história traumática, de uma mulher ferida e traída. E sabe o que ela disse? Essa mulher ferida e traída, ela disse assim, ela foi traída, né? Pelo marido dela. Eu não me vejo mais com relacionamento. Nunca mais. Ou então pelo menos não tão cedo, né? Sabe por quê? Porque isso te envenena. Uma mulher ferida, ela vai querer generalizar, ou seja, todos os relacionamentos dela vão ser infectados por aquele amargor na alma, por aquela amargura na alma. Uma mulher ferida vai dizer assim: homem não presta. Quando você ouvir uma mulher falando que homem não presta, eu não sei de que homem ela está falando em primeiro lugar. Eu presto, né? Pergunta para minha mulher. Meu pai prestava. Eu acredito que aqui na igreja só tem homem que presta, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Só tem homem fiel, homem de oração, patriarcas na casa de Deus, que oferecem sacrifício pela sua família, que confessam o pecado da sua casa, que são cabeças federais, cabeças pactuais da sua casa. Até porque, se você está aqui na igreja e você não é um homem assim, o primeiro que você vai ter problema é comigo. Eu não vou deixar você em paz. Quando você olha uma mulher falando que homem não presta, ou então um homem falando que todas as mulheres são interesseiras, isso é simplesmente bobo. Isso é simplesmente uma caricatura que está enraizada em um coração ferido e amargo, que não necessariamente tem a ver com a realidade. É claro que tem mulher que é interesseira, e é claro que tem homem que não presta. Mas a ideia de que você vai ver todos os relacionamentos da sua vida na ótica de que todo mundo vai te ferir como você passou por uma situação traumática, é simplesmente mentira. É simplesmente mentira. Então, queridos, não se enganem pensando que o amargor do teu coração não vai ter consequências. A falta de perdão que você não libera, a falta de paciência, a falta de amor não vai ter consequência na sua vida. Além disso, queridos, isso não afeta somente o seu relacionamento com outras pessoas, mas também afeta o seu relacionamento com Deus. Pagar o mal com o mal, ou desejar o sofrimento de outra pessoa, é você se auto-excluir das bênçãos do Evangelho. Lembrando que o nosso Deus é um Deus de pactos e um Deus de alianças. Biblicamente falando, um pacto ou uma aliança é um arranjo solene em que as duas partes envolvidas têm direitos e obrigações.
E quando Deus faz um pacto com o seu povo, Ele diz assim: olha, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês amarem a minha palavra, se vocês se deleitarem nos meus estatutos, as bênçãos de Deus, as bênçãos dos céus vão recair sobre a vida de vocês. Então nós precisamos entender que se nós não perdoamos, nós não seremos perdoados. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de pactos e é um Deus de alianças. E sabe o que acontece quando nós desejamos o mal para alguém? Sabe o que acontece quando nós não exercemos longanimidade e paciência? Quando nós desejamos o mal para alguém, preste atenção nisso. Quando nós desejamos o mal para alguém que nos injustiçou, o que está acontecendo é que nós estamos nos colocando na posição de juiz e de dono da situação. Quantos entendem isso? Digam amém. Quando você deseja o mal para alguém, você está se colocando, em outras palavras, no lugar de Deus. O problema do ser humano é justamente esse sentimento que o assedia constantemente de ser juiz no lugar de Deus. O desejo que nós temos de sermos juízes no lugar de Deus está enraizado em um sentimento idólatra de autojustiça, de dizer assim: Deus não é capaz de me fazer justiça, então eu preciso ajudá-lo. Acontece, meus irmãos, que o Evangelho, ele entra em cena justamente para destruir a nossa justiça. Porque se a nossa autojustiça, ou seja, a nossa justiça própria estivesse intacta, a salvação seria pelas obras. E Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10 poderiam ser riscados da Bíblia. Porque Efésios 2, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10 diz que pela graça vocês são salvos, e não pela justiça de vocês. Agora vamos aplicar isso no que diz respeito à justiça e às ofensas que a gente recebe. Vocês receberam a justiça, vocês receberam a injustiça, e é Deus quem vai vingar vocês e não vocês mesmos, porque isso seria autojustiça. Então nós precisamos entender isso. Essa é uma construção lógica que Paulo está fazendo, que ela pode não ser tão simples, mas ela é fundamental para que nós entendamos que se nós desejamos o mal para outra pessoa, nós estamos nos auto-excluindo das bênçãos do Evangelho. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus de pactos. O nosso Deus é um Deus de alianças. O nosso Deus é um Deus que guarda as suas alianças e Ele guarda as suas promessas. E Ele diz que se nós tentamos nos colocar no lugar dEle, Ele sai de cena. O Evangelho, ele entra na história justamente para tirar da história a nossa autojustiça. Tirar da nossa vida a autojustiça. Então, é justamente isso. A longanimidade bíblica é nós não pagarmos o mal com o mal. Então, o que é a paciência? É nós não pagarmos o mal com o mal. É nós termos a capacidade de suportarmos situações difíceis sem desistirmos da fé. Ou seja, quando Deus coloca alguém na tua vida para te provar, você não vai desistir da fé. Você vai simplesmente segurar o tranco, segurar a onda. Que nem Enéia. Muitos anos, né, Enéia? Gente, irmãos, depois vocês perguntam a história para ela, ela vai contar para vocês. Não permita que o mal vença vocês. Não percam a fé quando vocês lidarem com pessoas que vocês vão ter que exercer a paciência. Não deixe que o mal vença vocês, mas vençam o mal praticando o bem. Isso é longanimidade. Isso é, ou, em outras palavras, isso é paciência bíblica. Agora, já aprendemos o que é paciência. Agora vamos aprender como praticar a obediência. Como praticar a obediência? Nós temos 4 passos práticos que nós aprendemos nesse texto de como praticar a obediência. Em primeiro lugar, abençoando. Versículo 14: abençoem aqueles que os perseguem, não amaldiçoem, mas orem para que Deus abençoe. O versículo é autoexplicativo. Quando ele fala de abençoar, o termo mais correto seria bendizer. Não é simplesmente você desejar o bem, que tudo, né, tudo de bom na sua vida, né? Tudo de bom na sua vida. Não, não é só isso. É você abençoar aquela pessoa com uma oração.
Então a pessoa que te caluniou, a pessoa que é indiferente na sua vida, ou então que para ela você não fede nem cheira, se tu estiver precisando de ajuda ela não vai te ajudar, ou seja, indiferente. Mas também tem aquela pessoa que fica pisando no teu pé, pois é, você tem que orar por ela. Deus, eu invoco a tua... Você não pode orar orações imprecatórias, né? Destrói esse miserável. Não é isso. Você não entendeu. Bendiga, bendizer, o verbo bendizer, é você orar por aquela pessoa. Deus, eu invoco a tua bênção sobre a vida de fulano. Eu peço a tua bênção sobre a vida de ciclano. Eu peço que ela tenha um encontro verdadeiro contigo, com o teu perdão, com a doçura e a graça de ter um relacionamento contigo. Não é fácil, mas esse é o primeiro passo, abençoando. O segundo passo prático que nós aprendemos aqui mas antes de passar, pode voltar, perdão, pode voltar. Antes de passar para o próximo, quando você ora por uma pessoa, é muito difícil você odiar aquela pessoa. Quantos entendem o que eu estou falando? Tá? Quando eu tenho uma rotina de oração com a minha mulher, é mais difícil a gente brigar. Entendeu? É muito difícil você brigar com a pessoa que você acabou de orar. Ou então é muito difícil você brigar com a pessoa por quem você orou. Ou é muito difícil você nutrir um pensamento de ódio ou de ressentimento por uma pessoa que é constantemente o objeto da sua oração. É isso que Paulo está dizendo aqui. Bendiga essa pessoa. Deus, eu oro por essa pessoa. Eu oro por esses ofensores. Eu oro por essas pessoas que querem me destruir. Eu oro por essas pessoas que querem tirar a minha alegria. Bendiga, abençoando. Em segundo lugar, perdoando. Versículo 19: amados, nunca se vinguem. Ora, se para você desistir do intento de vingança, você precisa perdoar. É ou não é verdade? Quantas pessoas você conhece que dizem assim, não, ele vai pagar agora pelo que ele fez. Mas então Deus transforma o coração dele no meio do caminho e ele diz assim, eu libero perdão para essa pessoa e eu vou viver minha vida. Ou seja, não se vingou porque perdoou. Para que você não se vingue, para que você desista do intento de vingança, você precisa necessariamente perdoar. Essa é a lógica do Evangelho, meus irmãos. Essa é a lógica do Evangelho. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Perdão, queridos, é algo que você primeiro libera, para depois você sentir. Amém? Perdão é algo que você primeiro libera, para depois você sentir. O que os crentes de hoje em dia estão dizendo? Ah, pastor, eu não consigo perdoar, porque eu estou com raiva dessa pessoa. Geralmente é mulher que fala isso, né? Ai, pastor, absurdo. Isso é as mulheres da igreja, né? Não consigo perdoar, porque eu estou com raiva dessa pessoa. E eu digo para essa irmã, ou irmão, não, você está com raiva porque ainda não perdoou. Percebe a diferença? Porque o perdão é algo que você primeiro libera para depois você sentir. Ai, pastor, mas você não sabe as poucas e boas que eu passei na mão dessa pessoa. Enquanto você ficar lembrando das poucas e boas que você passou na mão dessa pessoa, você vai continuar com raiva. Libera o perdão para essa pessoa. Você está tomando veneno esperando que o fulano morra, né? Enterra esse abacaxi em nome de Jesus. Hoje, agora. Pensa aí em alguém que te ofendeu. Eu já pensei aqui, já acabou os dedos do pé e da mão. Libera. Irmãos, quem conhece a minha vida aí há 20 anos? Quem me viu chegar aqui na cidade? Quantos anos eu cheguei aqui? O Vandinho aqui me conhece, meu brother das antigas aqui, meu amigo, minha ovelha. Quem me conhece aqui há 20 anos? Amém? Vocês sabem da minha vida, irmão, é muita gente. É muita gente ruim na vida da gente. É muita gente ruim. É muita gente que fala mal da gente, é muita gente que trai a gente. É isso, irmão, liderança é isso. É nego que tu constrói e ele vai te trair.
e está tudo certo, vida que segue. Não é isso? É ou não é isso? Quantas vezes meu pai que era pastor, 40 anos pastor, ele ajudou muitas pessoas e treinou muitos líderes, e muitos desses líderes traíram ele e foram embora, vazaram, não ajudaram ele quando precisou, e é isso, está tudo bem, vida que segue. Pergunta para o papai se ele tinha ressentimento de algum deles. Agora, nós muitas vezes não somos maduros o suficiente para termos esse tipo de atitude. Nós precisamos largar, nós precisamos perdoar, nós precisamos liberar, e depois nós vamos sentir o perdão de Deus na nossa vida. Terceiro, não evitando. Forma prática de você exercer a longanimidade é não evitando. Versículo 18: no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Em outras palavras, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer na prática? Não precisa passar ainda não, deixa aí. O que isso quer dizer na prática? As pessoas que não gostam de você, na maioria das vezes, vão evitar a tua presença, vão evitar a tua companhia. Elas não gostam de você, pelo contrário, elas vão falar mal de você. Ou então elas vão estar na tua presença e falar bem de você na tua frente, e quando você vira as costas, elas vão dizer assim, tudo, né? Tudo de ruim que você possa imaginar. E aí, sabe o que os crentes de hoje em dia estão falando? Ah, mas eu perdoei, mas eu não quero mais ter nada com essa pessoa. Não é isso que os crentes falam hoje? Eu perdoei, mas eu não quero mais conviver. Isso na prática mostra que você está se colocando como um carrasco dessa pessoa, privando ela da sua amizade. Ou seja, autojustiça, de voltou para estaca zero. Acontece que os crentes querem tirar a sabedoria de relacionamento da página Choquei e do Instagram, e não da palavra, porque a palavra diz, não evita, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. O que isso quer dizer na prática? Na prática, isso significa, pode passar, na prática isso significa o seguinte: se a pessoa que te ofendeu realmente for uma pessoa desprezível, vil, má, ela mesma vai se afastar de você. Mas, se a pessoa se arrependeu, sinceramente, e quer se reaproximar, e você escolhe se afastar, então você está agindo de maneira horrível. Você está se colocando no papel de carrasco, privando essa pessoa da sua amizade. Sacou? Não evite a amizade. Existem pessoas que não se arrependem. Existem pessoas que não vão querer conviver com você. Mas existem pessoas que querem a restauração do relacionamento. E você diz assim, eu não quero mais conviver com essa pessoa. Isso, na prática, meus irmãos, você não perdoou, né? Você não perdoou e você não estendeu o seu amor e a sua graça. Ou seja, Deus ainda precisa fazer muita obra no teu coração, tá? E não pense que está tudo bem, porque isso vai contaminar todos os teus outros relacionamentos. E por último, desejando o bem. É assim que nós exercemos longanimidade, desejando o bem. Pelo contrário, se o teu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber, ao fazer isso, você amontoará brasa sobre a cabeça dele. O Batman, né? Que maravilha. É que o Batman precisa perdoar muitas pessoas, vocês conhecem a história, né? Em outras palavras, de todas as maneiras que você puder, no que depender de você, queridos, tem coisa que não depende de você, tá? Ah, pastor, eu já tentei me aproximar daquela pessoa, ela não quer papo. Beleza, vida que segue. Vida que segue. Você libera o perdão para ela. Se ela não perdoar o perdão para você, ore por ela, mas aí é problema dela. Irmãos, que mania é essa que a gente tem de querer fiscalizar o pecado do outro, né? Tua vida já é cheia de pecado. Tu já tem pecados suficientes para tratar na tua vida. É que nem quando a gente está em aconselhamento de casal. Eu baixei uma regra nos conselheiros aqui. Quando, por exemplo, se você aconselha e você é o discipulador de uma mulher casada, no caso, as irmãs, né? E aí você está num aconselhamento, um discipulado com a mulher casada, e a mulher casada vai reclamar do marido dela. Aí eu falei, olha, você vai dizer para essa mulher casada, eu não quero ouvir dos problemas do seu marido. Deixa que Deus trata os pecados dele. Eu quero aqui para tratar do seu pecado, né?
É ou não é verdade? Você é cheio de pecado e está falando do pecado do outro. Não vamos falar do pecado do teu marido, e nem da tua mulher. Vamos tratar com o seu próprio pecado. Vamos tratar com o seu próprio coração, com a sua própria rebeldia. E se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Quando você faz isso, você amontoa brasas sobre a sua cabeça. Em outras palavras, essa expressão é uma expressão que antigamente, quando você queria defender a sua cidade, e a sua cidade tinha um muro, e em cima do muro tinha esqueci o nome, mas é aquele negócio que fica aqui em cima, que o guarda fica olhando, né? O ponto de vigia, o ponto de vigilância, digamos assim. E aí, antigamente, uma forma de você defender a cidade era jogando brasas na cabeça dos seus inimigos lá embaixo. Ou seja, você está impedindo que ele lhe ataque, mas ao mesmo tempo você está mostrando amor. Ou seja, você está parando a agressão, e você diz assim: você não pode falar comigo dessa forma. Isso é uma forma injusta. E enquanto você não amadurecer, nós não podemos ter essa conversa, tá bom? Mas eu quero dizer para você que eu estou orando por você. Veja como você parou a agressão, e ao mesmo tempo você mostrou graça. E aqui eu quero fazer só um parêntese, meus irmãos. Sabedoria de Deus para a tua vida também. Fala a verdade para as pessoas. Na moral, fala a verdade para as pessoas. Você não precisa se exaltar, você não precisa falar zangado, mas fala a verdade para as pessoas. Se uma pessoa é inconveniente, fala para ela. Se uma pessoa é mentirosa, fala para ela, mas com amor. Diga assim: olha, não seja uma pessoa mentirosa, fala a verdade. Se uma pessoa é inconveniente, fala para ela. Se uma pessoa te machucou e você diz assim: olha, você cruzou essa linha aqui, você não devia ter feito isso, fala a verdade. Fala a verdade. Nós temos uma cultura, meus irmãos, o brasileiro, o brasileiro gosta de, não, é o jeito dele, né? E fica acomodando dentro da igreja um monte de gente maltratada, um monte de gente feridenta, um monte de gente mal resolvida, não curada, ferida. E a igreja adoece, porque se dentro de um corpo você tem várias células doentes, o que acontece? O corpo fica com câncer, o corpo adoece. Não, meus irmãos, nós tratamos essas coisas com seriedade e verdade. Inclusive eu falei com um discípulo meu essa semana, falei: olha, se eu precisar te falar algumas coisas duras durante o processo de discipulado, olha, eu não estou muito aí para nada assim na minha vida, sabe? Eu quero fazer a vontade de Deus e eu quero viver a vontade de Deus. Eu quero pregar a vontade de Deus e falar a verdade, porque é isso que nós estamos precisando. Beleza? Beleza? Se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, fala para ele. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e trata com ele. E assim nós vamos resolver os nossos problemas. Agora, queridos irmãos, isso mostra um problema que nós temos. Qual é o problema que nós temos? O versículo 19 nos mostra: amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu darei o troco, diz o Senhor. Quando você lê esse versículo 19, o que passa pela sua mente? O que você entende que Deus está dizendo no versículo 19? Você parou para pensar nisso? Deus está dizendo o seguinte, vamos ler o versículo 19 de novo. Amados, nunca se vinguem, deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, e eu darei o troco, diz o Senhor. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo aqui? Sai da minha cadeira, sai da minha cadeira, vaza. E esse é o nosso problema. Nós não conseguimos praticar a paciência bíblica, a.k.a. longanimidade, porque nós acreditamos que nós estamos no lugar de Deus. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Você não sabe o que as pessoas merecem. Vou repetir, presta atenção aqui, gente. Você não sabe o que as pessoas merecem. Você não sabe. Você simplesmente não sabe. Você acha que sabe. Você acha. E o que você acha é a verdade.
Pode não ser a mesma coisa. Você já parou para pensar nisso? Você não sabe o que as pessoas merecem. Você acha que você sabe, porque você quer equalizar todo mundo na régua do que tu está sentindo. Assim, eu estou sentindo que Juleuda não está merecendo, então ela vai ficar sem almoço hoje. Entendeu? É isso. E Deus está dizendo: vaza da minha cadeira. Quem te colocou no meu lugar? Que nem Deus deu aquele choque de realidade em Jó. Capítulo 37, capítulo 38, 39 e 40 de Jó. Quem é esse aí? Quem é tu, Jó? Onde é que tu estava, Jó? Quem é tu? Ainda nem saiu das fraldas, Jó. Cala a boquinha, Jó. É isso. É isso. Você não sabe o que aquela pessoa merece. Então sai da frente de Deus. Além disso, essa pessoa que te ofendeu, você acha que você é melhor do que ela? Quantas pessoas você já machucou na sua vida? Né? Aí a história muda. Porque a gente tem um padrão duplo para julgar as coisas. Você sabia disso? Você sabia que todos nós temos um padrão duplo de julgar as coisas que vêm de fábrica? Quer que eu te dê um exemplo? Quando uma pessoa mente para você, você chama ela de quê? De quê? De mentirosa, né? Mas e quando você mente? Você mente? Claro que você mente, né? Todos nós mentimos. E quando você mente, qual é a sua justificativa? Aí sabe o que o povo da igreja diz? É complicado. Quando é a sua vez de mentir, você não é mentiroso, né? É complicado. Não é isso? Você acha que você é uma pessoa boa? Você acha que isso glorifica a Deus? Você acha que você é melhor do que aquela pessoa que te feriu? Que quando é a vez dela, ela é mentirosa, e quando é a tua vez, pastor, é complicado, né? Querido, você não sabe o que aquela pessoa merece, você não é melhor do que aquela pessoa. E quando alguém te ofende, Deus está dizendo o seguinte: você não sabe nada sobre essa pessoa. Você acha que você sabe, mas quem sonda o coração dela sou eu. Então sai da minha cadeira. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: saia da cadeira de Deus. Irmãos, quem me conhece sabe que eu odeio esse tipo de comentário. Eu odeio. Tem duas coisas que eu odeio: reclamação. Eu odeio murmuração, odeio reclamação. Eu não permito que ninguém reclame perto de mim. E a outra coisa que eu odeio é o cara dizer assim: tá vendo aí? Fulano aí? Fulano é isso. Fulano é descompromissado. Fulano é aquilo. Eu odeio isso. Por quê? Porque eu não conheço o coração de fulano. Eu acho que eu conheço, né? Mas eu não conheço. Você não conhece. Você não sabe nada sobre a vida dessa pessoa. Você não sabe a história dela. Você não sabe o que ela já passou. Você não sabe como como é o tempo de Deus para essa pessoa, que pode ser diferente do seu. Você não sabe nada da vida das pessoas. Então sai da cadeira de Deus. Agora, nós já vimos o que é a paciência, o que é a longanimidade, né? Nós já vimos como praticar a longanimidade: perdoando, amando, não evitando. E agora, onde encontrar poder para praticar a longanimidade, a paciência bíblica? Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Inclusive, essa música foi composta em cima desse versículo, tá? Em outras palavras, sabe como é que nós encontramos poder para praticar a longanimidade? Tendo uma visão panorâmica das misericórdias de Deus em relação a nós. Vou repetir. Sabe como é que nós encontramos poder para praticar a longanimidade? Tendo uma visão panorâmica das misericórdias de Deus por nós. Você já pisou na bola com Deus? Sabe por que eu não reclamo, voltando naquele assunto lá? Primeiramente, eu nunca reclamo da comida. Irmãos, quem me conhece sabe, eu não reclamo de nada. E quando eu me pego em pensamento reclamando, eu já me sinto o lixo do lixo do lixo. Sabe por quê? Porque eu não mereço nada, meu irmão.
Adicione a isso o fato de que todos nós somos pecadores e merecíamos morrer ontem. E mesmo assim, Deus, com a sua doce graça e com a sua severa misericórdia, nos alcança e estende as suas misericórdias frescas, renovadas, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, né? Mais fresco do que o pão da Farias aqui, todo dia. Elas não têm fim, elas são frescas, elas são renovadas, ou seja, infinitas misericórdias todo santo dia. Então tenha uma visão panorâmica das misericórdias de Deus. Quer que eu te conte uma história agora? Mateus capítulo 18, quero que você preste atenção rapidamente. Existe uma parábola em Mateus 18 sobre o rei e o servo. Esse servo devia ao seu senhor, o rei, 10.000 talentos. Uma quantia que equivale a bilhões e trilhões de dólares, convertida em valores modernos. Os comentaristas, ao comentarem essa passagem, os comentaristas bíblicos, ao comentarem essa passagem, eles ficam bugados, eles ficam perplexos com esse valor enorme. Porque esse valor, esse montante, sugere que o servo poderia ser um alto oficial e que, devido à sua má administração, ele perdeu trilhões de dólares. Ou seja, ele colocou toda a economia do país em perigo. Ou seja, a falta dele foi extremamente grave. Ele perdeu muito dinheiro, e um dinheiro que não era dele, né? Você conhece alguém hoje na sociedade moderna que gasta o dinheiro dos outros e que rouba o dinheiro dos outros e que dá um rombo no cofre do dinheiro dos outros? Pois é. Então, esse servo gasta esse dinheiro e coloca o país todo em perigo. E então o rei volta e cobra a dívida do servo. E o servo, incapaz de pagar essa dívida, pede perdão. E embora esse rei tivesse todo o dinheiro de julgar esse servo, ele decide estender o perdão e perdoar aquela dívida trilionária. No entanto, ao sair o servo, ele decide, ao sair, esse mesmo servo encontra um de seus companheiros de trabalho, um colega de trabalho que lhe devia 100 denários, uma quantia infinitamente inferior aos 10 talentos que ele devia para o rei. E então esse servo agarra o seu companheiro e começa a sufocá-lo, exigindo que ele pague o que deve. O companheiro, por sua vez, pede paciência e diz assim: eu prometo que se você me der um pouco mais de tempo eu vou pagar tudo. Mas o servo se recusa e lança o seu companheiro na prisão até que toda a dívida seja paga. Quando os outros servos, colegas de trabalho desses dois, descobrem o que aconteceu, eles ficam extremamente tristes e indignados e vão contar tudo ao rei. E o rei então chama o servo e diz: servo mau, eu perdoei a dívida que você tinha comigo quando você clamou por mim. Será que você não deveria também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive de você? E indignado, o rei entrega o servo mau aos torturadores, até que ele pague toda a sua dívida. Só que a dívida era trilionária, ou seja, uma figura de linguagem para dizer que a dívida jamais poderia ser paga. Em outras palavras, aquele servo mau está sendo torturado até hoje. Essa é uma metáfora da nossa dívida para com Deus, e de que nós somos incapazes de pagar essa dívida, e por causa disso, se nós não formos expiados do nosso pecado, nós seremos torturados, até que essa dívida seja paga, ou seja, para sempre. Assim também, e essa é uma das declarações, preste atenção em mim, essa é uma das declarações que mais trazem frio na minha barriga, e que arrepiam a minha espinha. Assim também, o meu Pai Celestial vos fará, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão. A pergunta que eu faço para você é essa segunda pergunta do slide. Como alguém que experimenta a misericórdia de Deus pode achar que tem o direito? Meus irmãos, cristãos de verdade e direitos são duas palavras que não combinam. Você não tem direito a nada,
Porque nós vivemos aqui no Brasil em uma sociedade ocidental que é muito combalida, diga-se de passagem, e a gente acha que nós temos direitos garantidos pela Constituição. Não é isso que a gente acha? Olha como a democracia brasileira é pujante. Olha como o Código de Defesa do Consumidor diz que eu tenho os meus direitos. Que direito que você tem? O que é que tu tem que não foi te dado de graça? É ou não é verdade? Irmãos, nós precisamos ser colocados no nosso lugar. Como é que alguém, eu quero que você me responda essa pergunta no dia de hoje. Como é que alguém que experimenta a misericórdia de Deus pode achar que tem direito de não praticar a longanimidade com seu próximo? Esse é o resultado de não ensinarem mais lógica nas escolas modernas. Quando você não ensina lógica nas escolas modernas, você não pensa logicamente. De lembrar que você não tem direito a nada. De lembrar que tudo que você tem é a doce graça e a severa misericórdia de Deus, te concedendo aquilo que você mesmo não seria capaz de merecer. Para refletir e praticar. Como é que você pode viver então pela fé em Cristo Jesus? Porque você já percebeu que por você mesmo você não consegue. Então como é que você vive pela fé? Pela fé em quem, pastor? No Filho de Deus. Se você paga o mal com o mal, sentando na cadeira de Deus, isso mostra que você não foi encontrado pela graça. Não importa o que você diga. Pastor, dou dízimo, oferta, sou dizimista e ofertante. Pastor, eu sirvo em ministério e a minha família está toda na casa de Deus, mas eu não consigo pagar o mal com o bem. Eu só consigo retribuir o mal com o mal. Eu quero que ela sofra do jeito que eu sofri. Então, você não foi encontrado pela graça. Não importa o que você diga. Essa é a raiz de todas as nossas amarguras. Lembra da parábola? Lembra da parábola? Essa parábola que a gente acabou de contar é a história de um servo, que era o servo mau, querendo agir como rei. E esse é o nosso problema. O servo, na parábola, queria agir como rei, para cobrar os outros. E sabe o que acontece quando um servo age como um rei? Nós somos servos e nós queremos ter os mesmos direitos do nosso Senhor. Não é assim que as coisas funcionam. Se você paga o mal com o mal, sentando na cadeira de Deus, isso mostra que você não foi encontrado pela graça, não importa o que você diga. E essa é a raiz de todas as nossas amarguras. 2. A única coisa que pode impedir um servo de agir como um rei é ver a grande misericórdia do rei que se tornou servo. Vou repetir. A única coisa que pode impedir um servo de agir como um rei é ver a grande misericórdia do rei que se tornou servo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Ele não se esvaziou da sua divindade, que fique claro, tá? Se esvaziou da sua glória. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Querido, se você crê, querida, se você crê verdadeiramente no Evangelho, o seu caráter vai ser humilhado. E você vai perceber que a única forma de você ficar amargurado com alguém é se você se sente superior a essa pessoa. Como é que pode essa pessoa inferior a mim ter a audácia de me ofender? Faz sentido? Faz sentido? Amém? Agora, vamos lá. O Evangelho nos mostra que nós não somos melhores do que ninguém, mas além disso, o Evangelho nos mostra que nós não temos motivos para ficar amargurado com as pessoas. Sabe por quê? Porque é Jesus quem nos justifica. Se o Wilson chega para mim e diz assim, tu é feio, eu vou dizer assim, cara, ok se você pensa assim, mas Jesus me acha bonito. Jesus me ama. Ele morreu por mim. Amém? Ou seja, você não é melhor do que ninguém, você não tem o direito de ficar ofendido com ninguém. E além disso,
Jesus te ama. Ou seja, pouco importa se as outras pessoas não te amam, pouco importa se as outras pessoas te ofendem, Jesus morreu por você. Jesus derrama a graça dele sobre você todo dia, unção fresca e misericórdia fresca todo dia, para te alcançar, para te dar graça, para te ajudar naquilo que você precisa, para ajudar você a ter paciência. Jesus tem paciência com você todo dia, é ou não é verdade? Você é todo pirento, todo feridento, você tem várias questões maltratadas no seu coração, e Jesus te aceita e diz assim: vem cá, filho, deixa eu ministrar a minha graça na tua vida, e você vai experimentar o que é a minha graça no dia de hoje. Ou seja, não fique estressado, não fique ferido, Jesus morreu por você. Quando você for experimentar uma provação, uma traição, e a pessoa que você ama for, infelizmente, largar você, essas coisas acontecem na vida, aí eu vou te largar, vai. Jesus nunca vai me largar, Jesus nunca vai me abandonar, Jesus nunca vai me deixar, amém? O juiz de toda a terra foi julgado, o juiz de toda a terra, Gênesis capítulo 15, foi julgado, para que eu e você saiamos do trono do julgamento, calemos a nossa boca e abramos o nosso coração. Vou repetir: o juiz de toda a terra foi julgado, para que eu e você saiamos do trono do julgamento, fechemos a nossa boca e abramos o nosso coração. O que é fechar a boca? Sai do trono de Deus, você não é nada, você não conhece as pessoas. Abra o coração, paciência, amor, misericórdia, paz, graça. E é isso que nós precisamos fazer no dia de hoje. Amém? Amém, meus irmãos?